Oi, bonitos e bonitos, tudo bom com vocês? Começando mais uma Quinta Misteriosa aqui no canal. Se você é novo por aqui e ainda não tá inscrito, aproveita e já se inscreve aqui embaixo, que tem vídeo novo toda segunda e toda quinta pra vocês. Playlist completa com todos os casos que eu já contei vai estar aqui na descrição, são mais de 450 casos pra maratonar, então se você é novo por aqui, vai lá que tem muito conteúdo. Aproveita e me acompanha nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela pra vocês, me siga por lá que tem muito conteúdo extra. Quinta Misteriosa também é podcast pra ouvir quando e onde quiser, e agora bora começar o caso de hoje. Quando eu encontrei esse caso, eu percebi o quanto ele é complexo e eu fiquei muito chocada. Eu falei, eu preciso trazer esse caso pro canal, mas pra conseguir explicar pra vocês da melhor forma possível, de uma forma que não fique confuso, eu preciso primeiro explicar pra vocês o que é a FLDS. Essa é a sigla em inglês para Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, que em português é a Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A FLDS surgiu como uma ramificação da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que inclusive existe no Brasil também e que também é conhecida como Igreja Mormon. A igreja foi fundada em 1830 por Joseph Smith e no início todos os membros aderiram à poligamia, que é a união conjugal de uma pessoa com várias outras. Entretanto, a partir de 1890, a poligamia é considerada crime. Grande parte dos membros da igreja aderiram ao abandono da prática. Os membros que não quiseram aderir foram banidos da Igreja Mormon e fundaram esse braço da igreja e se nomearam como fundamentalistas. De acordo com depoimentos de antigos membros da igreja no documentário da Netflix Rezar e Obedecer, os fundamentalistas encontravam a justificativa para a poligamia no primeiro profeta mormon Joseph Smith. Eles tinham a interpretação de que os casamentos plurais, que são compostos por um marido e várias mulheres, eram a imagem que Cristo buscava. A poligamia é um dos comportamentos centrais dentro dessa igreja e está muito ligado ao status que o homem possui dentro da organização. É perceptível, inclusive dito por Wallace Jeffs, que é um dos antigos membros da igreja, que a grande maioria dos homens dentro da FLDS enxergam as mulheres como objetos. É algo enraizado dentro da cultura deles, ensinado por seus pais desde que eles são crianças. A prática poligâmica só é aceita entre os homens, que podem se casar com muitas mulheres, porém as mulheres podem ter apenas um marido. Se não, são consideradas adúlteras e estão cometendo um pecado capital. Wallace Jeffs explica que os meninos são ensinados desde pequenos que para conseguir o que é chamado de nível mais elevado no reino celestial, é preciso ter ao menos 3 esposas, enquanto você vive na Terra. Caso o homem não consiga ter 3 esposas, é impossível que ele atinja esse nível elevado após a sua morte. Esse nível mais elevado é extremamente almejado pelos homens, porque ao atingi-lo no céu, é possível criar filhos celestiais, mundos, galáxias, universos e praticamente se tornar um deus. Mais uma vez, isso é válido apenas para os homens. Dentro desses ensinamentos da FLDS, eles basicamente não aprendem o que acontece com as mulheres depois que elas morrem, ou o que elas são no mundo celestial, além de continuarem sendo esposas. Dentro da FLDS, quanto mais esposas você tem, mais alto na hierarquia você está. Apesar da prática poligâmica ser crime, esse crime quase nunca é processado de acordo com Roger Hall, promotor do estado de Utah. É um crime difícil de ser provado e as autoridades do estado não estão interessadas em perturbar essas famílias. Roger, inclusive, é mormon, mas não faz parte da igreja fundamentalista e explica que, de forma geral, os mormons enxergam a poligamia como um constrangimento. Ele relata que a poligamia em si não é o principal problema, mas os crimes secundários que ocorrem dentro de uma sociedade religiosa fechada e controlada por homens sim. Uma das sedes da FLDS ficava localizada na cidade de Salt Lake City, a capital do estado norte-americano de Utah, que é onde começou a acontecer o caso que eu vou contar pra vocês hoje. E para começar a contar esse caso, agora que eu já expliquei o que é a FLDS, eu preciso explicar quem era Warren Jeffs. Warren Steed Jeffs nasceu no dia 4 de dezembro de 1955. Ele era filho de um homem que se tornou profeta da FLDS chamado Rulon Jeffs, e uma de suas muitas esposas chamada Marilyn Steed. Dentro da FLDS, o profeta tem uma função similar com a do Papa para os católicos. Basicamente, ele comanda a religião, os fiéis o enxergam como a representação de Deus na Terra, e as atitudes do profeta são vistas como movimentos que foram ordenados por Deus. Inclusive, era o profeta que escolhia os casamentos que aconteceriam dentro da comunidade, então todos os casamentos eram arranjados. As pessoas não poderiam se casar por escolha ou por estarem apaixonadas, por exemplo. Os pais que tinham filhas mulheres, quando elas atingiam a maioridade, eles as entregavam para o casamento, então elas iam conversar com o profeta, porque ele diria para elas quem Deus queria com que elas se casassem.
Então, nesse contexto, o Rulon, que é o pai do Warren, era o profeta, então ele era responsável por todos os casamentos que aconteciam na FLDS. Era ele que decidia quem se casaria com quem, ele que realizava os casamentos, e isso era chamado de princípios de posicionamento. Dentro dessa cultura era muito importante que quando uma jovem mulher estivesse pronta para se casar, que ela fosse entregue ao profeta. Então, basicamente, ele decidiria o que aconteceria com ela, com quem ela se casaria, basicamente o que seria feito do seu futuro. Essa entrega consistia em o pai levar a filha até o profeta e aí, a partir disso, ele tomaria as escolhas. O Warren é um dos filhos do Rulon, né? Então ele cresceu dentro desse contexto da igreja FLDS, mas o seu pai Rulon só se tornou profeta escolhido pela igreja em 1986. No documentário da Netflix tem muitas entrevistas com muitos membros e ex-membros, então muitos deles falam que durante o tempo que o Rulon foi o profeta da igreja, eles viveram tempos muito felizes, então eles relembram esse tempo. Ainda nesse contexto, a gente precisa falar de uma das famílias mais importantes nesse caso, que é a família Wall. O patriarca da família Lloyd Wall, então ele era mormon e acabou se convertendo para a FLDS, o que não é algo muito comum. Geralmente as pessoas nascem e já são criadas dentro desse contexto, né, da igreja fundamentalista, então ele se converteu já depois de adulto. A primeira esposa do Lloyd se chama Myrna e os dois se conheceram no ensino médio, namoraram e casaram. Então, o Lloyd explica que ele se converteu para a FLDS porque ele não estava se encontrando dentro da igreja mormon tradicional. E aí ele conta que ele se converteu e sua família também começaram a frequentar a FLDS. E aí, num domingo, o profeta disse para ele que uma mulher chamada Sharon pertencia à sua família. Dessa forma, nesse mesmo dia, ele nunca tinha visto a Sharon. Ele não conhecia a Sharon e ela também não conhecia ele. Nesse mesmo dia, nesse domingo, os dois se conheceram e se casaram. Então, quando ele voltou para casa com a sua esposa Myrna, a Sharon voltou com eles e foi morar junto com eles. Ao todo, a Myrna teve 9 filhos com o Lloyd, enquanto a Sharon teve 14. Então, nessa parte, a gente já vê que mesmo eles seguindo, né, os fundamentos, eles seguindo tudo que o profeta mandava, é possível ver, assim, que pra Myrna, apesar dela ter obedecido, ela não estava confortável, mesmo depois de tanto tempo, assim, quando eles explicam que isso aconteceu, dá pra ver no rosto dela que ela não estava confortável, mesmo anos depois. 2 filhas do Lloyd com a Sharon, a segunda esposa, são muito importantes nesse caso, que são a Rebecca e a Elissa. As duas têm 10 anos de diferença, então a Rebecca nasceu em 1976 e a Elissa em 1986. Então a Rebecca, por ser a mais velha, ela traz relatos de como era a vida deles, né, dentro da FLDS. E ela diz que apesar dela ter crescido nos Estados Unidos, ela sempre percebeu o quanto ela e os jovens da FLDS eram completamente diferentes dos outros jovens da cidade. Ela disse que eles conseguiam perceber que eles eram diferentes dos demais, que eles se vestiam de forma diferente. E eles foram ensinados que eles eram o verdadeiro povo de Deus em todo o planeta Terra. Então elas viveram na época que o Rulon era o profeta, então elas falam que, apesar de perceberem que eram diferentes, elas eram felizes, eles tinham toda uma comunidade, né, da FLDS, e as pessoas se ajudavam, se importavam umas com as outras, trabalhavam juntas e sempre em prol, né, da igreja para que ela continuasse crescendo. Mas eles também tinham a consciência de que poligamia era vista com maus olhos para pessoas de fora da comunidade, então eles tentavam esconder isso da melhor forma que eles conseguiam. Então, no caso da família Wall, que é essa que eu tô falando pra vocês, o Lloyd se casou primeiro com a Myrna, como eu disse, então os dois viviam no andar de cima da casa, com os seus filhos, né, que ele teve com ela, e aí no andar de baixo da casa vivia a Sharon com os filhos que ela teve com o Lloyd, então eles viviam em andares separados, mas viviam todos juntos, né, querendo ou não. Eles também tentavam disfarçar, né, a poligamia nas certidões de nascimento, então quando o Lloyd começou a ter filhos com a Sharon, nas certidões das crianças ele não assinava o seu nome verdadeiro, né, ele assinou a da Rebecca, por exemplo, como Louis Wilson, que era um nome inventado. E a família também não saía muito de dentro da comunidade que eles viviam em Salt Lake City. Eles não costumavam ir para lugares muito cheios, como parques, cinemas. Então, imagina, se eles fossem sair em família, toda a família, eram muitas pessoas e muitas crianças. Então, eles viviam basicamente em casa e ali dentro da comunidade FLDS. Segundo a Elissa, com o passar do tempo, eles tinham consciência de que o estilo de vida deles era muito diferente, então eles foram se afastando cada vez mais do restante das pessoas e vivendo entre eles mesmo ali, entre as pessoas
que viviam da mesma forma. Isso basicamente porque eles tinham a consciência de que a forma como eles viviam era mal vista, então aquilo precisava ser escondido. O Lloyd, que é o patriarca da família, ele era engenheiro, então ele tinha um trabalho bem próspero e ele ajudava sempre a igreja, dando dinheiro para a igreja. Como eu expliquei para vocês, nesse contexto da igreja fundamentalista, para você atingir o nível mais elevado no céu, você precisava ter pelo menos 3 esposas, e o Lloyd tinha 2. Então ele começou a ficar frustrado porque ele não entendia por que ele não tinha uma terceira esposa, já que ele fazia tudo que a igreja mandava. Essa falta da terceira esposa fazia com que ele se sentisse rejeitado pela FLDS, então ele começou a perceber que ele tinha muitas filhas mulheres e que ele poderia entregar essas filhas para o casamento, né, na igreja, meio que para conseguir fazer essa troca. Então o Rulon ainda era o profeta e dentro desse contexto todos acreditavam que ele nunca morreria. Quando chegasse esse momento da sua morte, ele retornaria como um homem jovem. Nessa crença, eles acreditavam que o profeta sabia absolutamente tudo, que ele sabia os seus sonhos, seus desejos, suas vontades, os seus pensamentos. Eles acreditavam que o profeta era basicamente um deus. Um ser que sabia simplesmente tudo o que acontecia. Então, em meados da década de 90, o Lloyd decide entregar uma de suas filhas, a Rebecca, que tinha 19 anos na época, para casamento, né? Então ele a entrega pro profeta, pro Rulon. Havia um aperto de mão específico que o Rulon dava nas garotas que se tornariam suas esposas. Então naquele dia ele chacoalhou a mão da Rebecca e depois apertou 3 vezes. Então ali ela percebeu que ela se tornaria esposa do Rulon. O pai dela, o Lloyd, ficou muito contente porque era uma grande honra dentro da cultura FLDS se uma de suas filhas se casassem com o profeta. No caso do Lloyd, ele estava muito feliz porque ele estava sentindo que finalmente ele estava recebendo o reconhecimento que ele merecia. Então, logo depois disso, ele recebeu a sua terceira esposa. A Rebecca, né, a filha dele, por outro lado, não estava feliz com isso porque ela tinha 19 anos e o Rulon tinha 85. As esposas do Rulon não podiam estudar, trabalhar. Tudo que elas tinham que fazer era ser obedientes a ele e estar ao lado dele o tempo todo. Elas precisavam ser adoráveis, ser doces o tempo todo, e na parede da casa dele tinha uma foto de cada uma de suas esposas, na ordem em que ele se casou com cada uma delas, e aí à noite, todos os dias, elas tinham que fazer uma fila pra dar boa noite pra ele, e se eu não me engano essa fila era também na ordem em que elas se casaram com ele. Então elas faziam essa fila e entravam no quarto pra dar um beijo de boa noite, e aí todos os dias ele escolhia qual delas iria dormir com ele, né? Qual teria relações com ele naquele dia. Através dos depoimentos da Rebecca e de outra jovem que também se casou com o Rulon, chamada Alicia Roebuck, a gente consegue perceber que, além, né, da poligamia, que era crime, e isso acontecia muito ali dentro da FLDS, outro crime que acontecia muito e era completamente normalizado ali eram os abusos. A Alicia se casou com o Rulon quando ela tinha 20 anos e ele 86, então ela acredita que ela era a esposa número 23 ou 24. Tanto a Rebecca quanto a Alicia nunca foram instruídas por suas famílias, por suas mães, sobre como os bebês nasciam. Então, essa parte é muito doida, porque elas explicam que elas não tinham ideia de como isso acontecia, que elas realmente não sabiam. Inclusive, a Alicia dizia até que ela achava que um beijo poderia engravidar, elas não sabiam como isso acontecia. E para elas foi um choque, né, quando elas precisaram ter relações com o Rulon, porque elas não sabiam o que estava acontecendo. A Rebecca não esperava que o Rulon fosse tocar ela em momento algum, então ela conta que quando ela se casou com ele, ela entendia que aquilo era uma honra para o pai dela e tudo mais, mas ela jamais achou que ele fosse tocá-la. Então, como ninguém explicou aquilo para ela quando aconteceu a primeira vez e as outras também, ela disse que foi tudo muito traumático, que ela não entendia porque aquilo estava acontecendo com ela. A Rebecca conta a mesma coisa, que ela também não entendia porque aquilo estava acontecendo com ela, porque aquela era a clara representação de tudo que eles ensinavam que era errado. Além do abuso que elas sofriam em si, quando eram escolhidas, né, pra passar a noite com o Rulon, elas tinham que ajudar ele, porque ele já tinha idade muito avançada, então elas tinham que ajudar ele a ir ao banheiro, a se secar, a se limpar. Então, a Rebecca conta que depois que ela entendeu, né, o que acontecia quando era escolhida, ela passou até algumas táticas, ela começou a fazer massagem nos pés dele para tentar fazer com que ele dormisse, e dessa forma ela não precisava ter relações com ele, mas ela disse que depois de um tempo isso parou de funcionar. Enquanto o Rulon era profeta, tinha uma frase que ele usava muito, que é keep sweet, que é seja dócil. Então, ele usava isso o tempo todo, estava até escrito nos sapatos dele, nas paredes, nos bottoms, nas cantigas das crianças. Então, basicamente, era uma coisa que eles queriam que as mulheres
tivessem em mente o tempo todo que elas sempre obedecessem, que elas sempre fossem doces, que elas nunca estivessem bravas, que elas nunca fossem contra nada do que fosse imposto a elas, que elas obedecessem a tudo. Isso significava que as mulheres sempre tinham que controlar suas emoções, principalmente quando isso tinha alguma relação com seus pais ou seus maridos, então isso foi ficando cada vez mais enraizado nas pessoas. De acordo com antigos membros da igreja, o Rulon teve cerca de 63 filhos e 65 esposas. As crianças, né, os filhos, tinham esse entendimento de que eles eram todos irmãos e que eles tinham várias mães. Então eles eram criados todos juntos, então independente de quem fosse a mãe das crianças, eram como se todas as esposas fossem suas mães, e elas se tratavam como irmãs esposas. Uma das esposas do Rulon era a Marilyn, e ela era conhecida como Mãe Marilyn, ela era mãe do Warren, e ela sempre encorajou seus filhos homens para que fossem próximos do pai, para que eles se tornassem os futuros líderes da igreja. Apesar do Warren não ser o filho mais velho da Mary, ele tinha uma relação muito especial com ela. E o Wallace, que eu já citei pra vocês, também era filho do Rulon. Então ele e o Warren eram irmãos, mas ele não era filho da Mary, né? Então eles só tinham o mesmo pai. O Wallace disse que ele acredita que a Mary achava que o Warren era tão especial porque ele nasceu prematuro, ele nasceu com 7 meses. Ela sempre contava uma história que o Warren quase morreu quando nasceu e que os antigos profetas vieram falar pra ela que ele não iria morrer e que ele iria se tornar uma pessoa muito especial. De alguma forma, o Warren também acreditava nisso. Outros membros da igreja diziam que ele tinha uma postura de que ele realmente achava que ele era superior, que ele era melhor que os outros. A Rebecca conta que ele não era muito querido, que ele era o filho esquisito de um homem que tinha muito poder dentro daquela sociedade. O Warren era bem inteligente, ele era bom em matemática, mas não tinha nada demais assim nele comparado aos outros filhos do Rulon. Ele tinha um comportamento bem manipulador, ele sabia como identificar as coisas que eram importantes para as pessoas, ele sabia usar isso para manipulá-las. De acordo com seu irmão Wallace, ele percebeu os primeiros sinais de uma personalidade não tão boa no irmão quando Warren tinha por volta de 16 anos. Wallace percebia que Warren ficava muito confortável com as irmãs da família, então ele relatou isso pro pai dele, que disse para ele esquecer do assunto porque ele estava cuidando disso, mas ele não sabia se o pai chegou a tomar alguma atitude real sobre o que estava acontecendo. Pelo fato da FLDS ser um grupo fundamentalista que gostava das coisas sendo feitas à sua maneira, eles administravam uma escola em Salt Lake City chamada Alta Academy. Essa escola educava as pessoas da FLDS à maneira como eles queriam, dentro dos preceitos religiosos, e omitindo conhecimentos que eles achavam que não eram relevantes ou necessários dentro do contexto da igreja. O Rulon não queria que os ensinamentos do mundo fossem passados para as gerações seguintes, então ele focava em eles aprenderem sobre os ensinamentos do sacerdócio. O Warren foi praticamente forçado pelo pai a se tornar diretor da Alta Academy, segundo relatos. Foi nesse momento que ele começou a mostrar sinais de grande autoritarismo. A Elissa conta que o Warren tinha um ditado, que ele dizia: "A obediência perfeita é guiada pelo cabelo". Ela explica que ele fazia referência ao fio do cabelo, querendo dizer que a verdadeira obediência significava que você podia ser guiado por um fio de cabelo e não o quebraria. Não haveria absolutamente nenhuma resistência àquela obediência, pois qualquer resistência quebraria o fio de cabelo. Nos primeiros dias da Alta Academy, eles tinham livros do mundo exterior, né, livros normais, assim. E aí tinha o dia da biblioteca, no qual eles podiam ler esses livros, mas eventualmente esses livros do mundo exterior foram removidos, e eles ficaram apenas com os livros relacionados aos ensinamentos que os mais velhos queriam que fossem passados. Havia uma grande rejeição a tudo que era do mundo exterior, que estava fora da realidade deles. As bibliotecas retiraram todos os livros que não fossem aprovados pelo próprio Warren. Eles também recortavam seções dos livros de ciências sobre reprodução, sistema solar e coisas que eles julgavam que não deveriam fazer parte dos ensinamentos. Como diretor, o Warren criou um currículo específico para as mulheres da FLDS que ele ensinava na escola. Ele tinha um livro chamado Pureza na Nova e Eterna Aliança do Patrimônio, que elas eram obrigadas a estudar e aprender. Havia ensinamentos como controle seus apetites, castidade no casamento, dentre outras coisas. Elas tinham que ser puras no coração, o que significava pureza sexual. A Alicia, uma das esposas do Rulon, diz que esse livro do Warren basicamente ensinava que as mulheres não poderiam ter nada no cérebro, a não ser a vontade do profeta. O Warren estava cada vez mais próximo do pai, que já estava em idade avançada, ele se mostrou ativo em questões de liderança e se tornou conselheiro do Rulon. Até que o Rulon começou a ter alguns problemas mais sérios de saúde.
No dia 6 de agosto de 1998, ele estava sentado no sofá da casa, rodeado por suas esposas. Ele estava falando e de repente ele fechou os olhos e abaixou a cabeça. Uma das esposas mexeu com ele e o chamou até que ele recuperou os sentidos, mas ele estava atordoado e muito desorientado. Ele acordou perguntando onde estava. Posteriormente, eles descobriram que ele teve um derrame. Ele foi levado ao hospital e ele estava muito fraco e até mancando. Ele não conseguia se equilibrar e basicamente não lembrava do nome de nenhuma das suas esposas. Alicia até conta que em dado momento ele apontou para ela e falou: "Aquele treco ali", outra clara representação da maneira como as mulheres eram vistas pelos homens ali naquela sociedade. Os ex-membros contam que depois do derrame do Rulon as coisas começaram a mudar ali na FLDS e que o Warren começou a assumir o controle cada vez mais. Ele afastou o pai dele das pessoas porque ele disse que o pai dele precisava se curar, então ele disse o tio Rulon, que era como eles chamavam o Rulon também. Warren não saía do lado do pai em nenhum momento, ele controlava tudo que o pai fazia, onde ele ia, com quem ele podia falar. Então ele fazia isso de uma forma que parecia que era o próprio pai que estava mandando nas coisas que ele fazia, mas não era o caso. Foi a partir daí que os ensinamentos do Warren para os membros da igreja foram ficando cada vez mais assustadores. Em suas pregações, ele falava sobre fogo e sobre o sonho do Joseph Smith, sobre sangue escorrendo das sarjetas de Salt Lake City. Segundo a Alicia, o Warren tinha habilidades oratórias muito boas, então ela conta que ele conseguia dizer para as pessoas de forma muito direta e muito nítida que eles seriam destruídos, e isso causava muito medo nas pessoas. Nessa época, ele alegava que ele estava tendo muitas revelações sobre o fim do mundo estar próximo. De acordo com a Elissa, o fim do mundo estar próximo e a necessidade de preparação por parte dos fiéis para esse momento faz parte da narrativa e da teologia mórmon. Warren dizia, entre aspas, "Preparem-se, pois o grande dia do julgamento se aproxima. E esses julgamentos serão furiosos. Nenhum de vocês sobreviverá." Eles acreditavam que o dia do julgamento seria um dia em que a terra ficaria em chamas. Todos morreriam por esse fogo. A única forma deles serem salvos é se um pedaço da terra for levantado enquanto o resto do planeta é queimado. Então, se eles tivessem fé o bastante, seriam dignos de estar naquele pedaço de terra que seria levantado. Dessa maneira, eles não morreriam com os maus, as pessoas não dignas de salvação. Para eles, quem não aderisse ao sistema de crenças da FLDS seria varrido da face da terra, para que ela fosse limpa e purificada para os justos, que na concepção deles eram quem estava na FLDS. Só que aí os anos foram passando e o Rulon continuava doente, ao passo que o Warren continuava assumindo cada vez mais a posição do pai dentro da igreja, sempre fazendo parecer que ele fazia apenas o que o pai mandava. De acordo com Wallace, o irmão do Warren, quando as Olimpíadas aconteceram em 2002, as coisas começaram a ficar doidas. Foi em fevereiro daquele ano, entre os dias 8 e 24, a cidade de Salt Lake City sediou os Jogos Olímpicos de Inverno naquele ano. Warren disse durante suas pregações que se as Olimpíadas fossem para Salt Lake City, seria o fim do mundo e eles precisavam tirar todas as pessoas da igreja de lá. Ele afirmou que a cidade seria completamente destruída durante os jogos e queria que todos da comunidade se mudassem para Short Creek, que fica a pouco mais de 500 quilômetros de distância e que tinha outra comunidade da FLDS lá. Se eles não se mudassem, de acordo com Warren, eles não seriam levantados da terra no dia do julgamento. Short Creek é uma comunidade localizada em Colorado City, no Arizona, mas que fica bem na divisa entre o Arizona e o estado de Utah. A comunidade começou nos anos 1930 e foi fundada por mormons fundamentalistas que já não tinham mais lugar na igreja mormon convencional. Um dos grupos se instalou no local e fundou a comunidade, que fica mais longe da civilização e não é de tão fácil acesso, algo que eles escolheram propositalmente, porque era importante para eles estarem afastados das coisas do mundo. Em 2002, Warren ordenou que o pessoal da FLDS se reunisse em Short Creek. As famílias de Salt Lake City venderam suas casas, largaram seus negócios e se mudaram porque acreditavam que o fim do mundo estava chegando e eles precisavam se salvar. Em Short Creek, os terrenos pertenciam à igreja e não mais às pessoas. Caso as pessoas fizessem alguma coisa que desagradasse Warren de alguma forma, ele tinha o total poder de expulsá-las de suas casas e colocar outras famílias para viverem ali. A Erna e o Jeff Black eram moradores de Short Creek e membros da igreja, e relatam que a comunidade passou de 1 a 2 mil pessoas, mais ou menos, para uma comunidade de 8 a 10 mil pessoas em pouco tempo. O Wallace diz que o irmão fez com que as duas comunidades se reunissem para que ele pudesse exercer maior poder e controle sobre elas. Todos estavam com medo de morrer e aguardavam o dia do julgamento, com fé de que seriam levantados da terra enquanto eles estivessem em chamas. Porém, eles esperaram e esperaram, mas nada aconteceu. Warren simplesmente não conseguia trazer uma explicação para isso. As pessoas estavam confusas porque acreditavam fielmente que o fim do mundo estava próximo e não tinha lógica para isso não ter acontecido. Então, a resposta, Warren disse que aquilo era um teste e que eles tinham ganhado mais tempo e que Deus deu isso a eles como um presente.
Deus queria que eles fossem mais justos, então, como eles tinham mais tempo, isso significava que eles tinham que ser mais obedientes e mais perfeitos. A Elissa conta que não importa o que eles fizessem, nunca era suficiente, eles sempre tinham que fazer mais, ser melhores e ser mais perfeitos e mais obedientes. Até que no dia 7 de setembro de 2002, o Warren chamou todas as esposas do pai para irem até o quarto dele, porque ele disse que o pai não estava se sentindo muito bem. Então todas as esposas foram lá, começaram a cantar. A Rebecca conta que ela nunca vai esquecer como o Warren estava grisalho, muito branco, quase transparente, e aí no dia seguinte ele morreu. Os fiéis já estavam confusos porque eles achavam que o fim do mundo estava chegando, isso não aconteceu. E aí agora com a morte do Warren, eles ficaram ainda mais confusos porque eles acreditavam que o Warren era o último profeta. Ele levaria a comunidade através do novo milênio, então para eles quando chegasse a sua hora de morrer, ele iria ressuscitar como um homem mais jovem que daria ainda mais filhos às suas esposas. A Rebecca conta que todas as suposições nesse contexto de crenças, a morte do Rulon não era uma delas. Antes do funeral do pai, o Warren decidiu que todas as esposas dele deveriam usar vestidos brancos, então eles chamaram todas as costureiras para fazer esses vestidos. Então elas tinham que criar 65 vestidos iguais para elas usarem. Tem até uma foto de todas as esposas em volta do caixão, né, em volta do corpo do Rulon. Todas as 65 esposas com vestidos brancos, então a Rebecca disse que era muito esquisito e parecia um mar de branco. Eles contam que o sentimento no funeral do Rulon não era de tristeza e sim de desorientação, porque de novo eles não imaginavam que aquilo era possível. Foi um momento sombrio, né? As pessoas estavam apreensivas, já que ele deveria ser o último profeta, então agora que ele estava morto, as pessoas não sabiam o que iria acontecer a seguir. A Elissa conta que ela se lembra de fielmente acreditar que a qualquer momento o Rulon iria se levantar do caixão, ressuscitar, como um homem renovado, que era o que eles acreditavam e que ela realmente pensou que aquilo ia acontecer, até que isso não aconteceu e eles fecharam o caixão. Durante o funeral do pai, o Warren ficou do lado do caixão o tempo todo, durante todo o funeral, quando os fiéis vinham. E ele tinha muitos filhos, né, o Rulon, mas o Warren não deixou nenhum outro filho ficar do lado do caixão do pai, somente ele. Após a morte do pai, o Warren começou a exercer cada vez mais poder dentro da comunidade. A Elissa conta que nas semanas seguintes, o Warren começou a falar como se ele fosse o espírito encarnado do pai, como se o espírito do pai estivesse dentro do seu corpo e falando com o seu povo através dele, né, para continuar liderando as pessoas. Mas nem todos concordavam que o Warren deveria liderar, né, a comunidade. O Wallace conta que o Warren não podia simplesmente chegar na frente de todos e dizer que ele era o novo profeta. Ele precisava inventar alguma coisa, ele precisava ter alguma justificativa para poder assumir aquela posição. Então, nas reuniões gerais da igreja, ele pedia para as esposas, né, do seu pai contarem sobre sonhos que elas tinham tido. Nesses supostos sonhos, elas sonhavam que ele era o novo profeta. Ele fazia as pessoas subirem no púlpito da igreja para confirmarem o que ele dizia e para que elas dissessem que ele realmente era o novo profeta. Eventualmente, ele conseguiu convencer os fiéis e assumiu o controle da igreja. Agora, ele era a representação de Deus na Terra para aquelas pessoas, então elas deveriam seguir o que ele falava, porque seria ele que os guiaria para o paraíso. A Rebecca era uma das esposas do Rulon, né? Então, depois que ele faleceu, ela conta que ela e suas irmãs esposas temiam sobre o que aconteceria com elas, né? Agora que ele tinha falecido. Só que aí, pouco tempo depois da morte dele, ela descobriu que algumas delas já tinham se casado novamente com o Warren, né? Que é filho do Rulon. Ele anunciou para todas elas que ele já tinha se casado com algumas delas e que esse era o destino de todas. Então, as semanas iam passando e a cada semana ele se casava com mais delas, que no caso eram as mães dele. O fato dele estar fazendo isso foi considerado imoral e difícil de engolir por muitos membros da igreja. Ao mesmo tempo, o próprio Warren dizia que nada do que o profeta fazia era errado, e mesmo que parecesse errado, perante as tradições que eles tinham, muitas pessoas o apoiaram, independente do que ele fizesse. O Warren ficava de olho na Rebecca e ela disse que ela não se safava de nada. Depois que o Rulon morreu, Warren disse que ela precisava rezar para que Deus revelasse a ele a quem ela pertencia. A Rebecca já tinha experienciado, né, a vida de casada e para ela foi uma experiência horrível, por isso ela se questionava se poderia ser pior ainda com outra pessoa. A pressão para que ela se casasse novamente estava aumentando. Ela representava uma figura importante dentro da comunidade, ela era vista como um exemplo do que significava a obediência perfeita. Em dado momento, Warren chamou ela no seu escritório e disse que ela tinha uma semana para se casar de novo. Ela implorou para ele que não fizesse aquilo com ela e ele disse: "Você sabe que é isso o que Deus quer?" Ela respondeu: Não sei." Ele apontou o dedo para ela e disse: "Eu vou te convencer. Teve muita liberdade por muito tempo. Eu vou treiná-la para ser uma boa esposa."
Então a Rebecca começou a pensar em fugir, mas ela não sabia pra onde ir. Na época ela não sabia que com apenas uma ligação era possível ter a ajuda de um abrigo pra mulheres. Então ela ligou pro seu irmão, que tinha sido expulso, e ele disse pra ela ir pra Coast Bay, em Oregon. E foi aí que ela decidiu. A Rebecca sabia que nos domingos de manhã a segurança diminuía muito, então ela decidiu que seria no domingo que ela ia fugir. Então ela escreveu uma carta pra mãe e pras irmãs, contando que ela ia embora, deixou a carta e ela conta que ela começou a andar, e ela pensou até em correr, mas ela sabia que isso podia chamar atenção, que ela podia estar sendo filmada. Então ela foi andando até o portão, pulou o portão e fugiu. A Elissa, que era a irmã mais nova da Rebecca, né, que eu falei pra vocês, 10 anos mais nova, conta que esse ato da irmã dela foi um ato de sobrevivência e coragem, mas que também foi muito doloroso para as pessoas que ficaram, né, pra ela, pra mãe e pras irmãs. E a Rebecca explica que ela queria ter levado a irmã junto, né? As duas eram muito próximas, mas ela conta também que ela não sabia nem cuidar de si mesma. Então é muito importante nesse contexto desse caso a gente entender que essas meninas foram criadas completamente longe de tudo. Então, elas só aprendiam o que a igreja queria que elas aprendessem. Então, ela explica que ela estava num mundo novo, que ela não sabia se maquiar, ela não sabia se vestir, ela não sabia nada. Ela tinha 26 anos e ela precisava aprender todas essas coisas novas. Então, ela não sabia nem cuidar dela, como que ela ia fugir, levar a irmã junto e cuidar dela também. Ela conta que as pessoas tinham muitas referências sociais, né? Referências sobre, por exemplo, Friends ou coisas de TV, assim, que ela nunca nem tinha visto, então ela se sentia muito boba. Ela disse que era muito solitário no começo e que ela não podia ter contato com as irmãs, com a mãe, porque quem abandona a igreja igual ela fez é considerado apóstata. A Rebecca conta que sentia muita falta da família, principalmente da Elissa, sabendo que a irmã estava naquele contexto, né, presa naquele lugar, e que ela não podia fazer nada para ajudá-la. As coisas começaram a mudar cada vez mais, né, agora que o Warren era o novo profeta. Então antes, quando era o pai dele, as pessoas tinham um pouco mais de liberdade, se é que eu posso dizer isso, mas as pessoas diziam que eram felizes, que eles se sentiam bem vivendo naquela comunidade, né, não tinham medo. E quando o Warren começou a assumir, elas tinham medo o tempo todo e ele foi ficando cada vez mais e mais rígido. Então tinham muitas mudanças que ele estava implementando e os próprios fiéis falavam que estavam achando que estava ficando tudo muito chato. Um dos lemas do Warren era: trabalhe duro para ter o privilégio de trabalhar mais. Parece que se divertir agora tinha se tornado um pecado, então ele tinha banido as pessoas de irem para zoológicos, por exemplo. Eles tinham câmeras, que eles faziam vídeos, faziam teatros, musicais com as crianças, e agora não podiam mais fazer isso. Ele simplesmente não deixava. Warren também proibiu o uso de armas, então todas as armas tinham que ser entregues à igreja. E a questão maior nisso tudo é que a maioria das coisas que ele implementou, né, a maioria das mudanças, tinham relação com as mulheres. Antes, as mulheres poderiam se vestir da forma que quisessem, contanto que estivessem cobertas. Então elas podiam usar estampas, cores, podiam usar calça. Mas aí ele restringiu as roupas das mulheres, agora elas tinham que usar roupas de tons pastéis, não podiam usar estampa, não podiam usar jeans, tinham que usar roupas muito parecidas e só nos mesmos tons, não podiam usar a cor vermelha de jeito nenhum. Elas tinham que usar agora roupas íntimas compridas que iam dos pulsos até os pés. O jeito que ele controlava as mulheres era tão doido que ele controlava até o cabelo das mulheres. E no documentário mostra uma foto, eu vou tentar achar pra colocar aí pra vocês, que era os penteados específicos que as mulheres podiam usar, que eram umas tranças. Então elas tinham que aprender a fazer e tinham que sempre estar com o cabelo perfeito com aquelas tranças. E era, sei lá, 3 tipos de tranças, se eu não me engano, e tinham que ser só aquelas, não podia usar o cabelo de nenhum outro jeito. Elas precisavam sempre estar perfeitas e tudo estar perfeitamente no lugar, então muitas pessoas não gostavam dessas novas regras, mas as pessoas tinham muito medo de não obedecer o profeta. E que a consequência disso, né, de não obedecer, seria não obter a salvação. Uma delas conta que ela não tinha medo da morte, mas tinha medo de desobedecer o profeta. Warren parecia viver em uma terra sem as leis do mundo, apenas as leis que ele criava. Então, nesse contexto, é importante explicar pra vocês que esse local que eles moravam, né, em Short Creek, lembra que eu falei pra vocês que eles moravam em um lugar, aí ele disse que o mundo ia acabar e todo mundo se mudou pra Short Creek. Lá já era da FLDS, então quando ele mudou pra lá, ele conseguiu controlar as pessoas que já moravam lá e levou com ele o resto, então ele controlava tudo. Tudo que tinha lá pertencia à FLDS, então tudo que ele dissesse era lei, ele mandava em tudo, em todas as coisas. Ele tinha, por exemplo, eles tinham os próprios policiais, que ele escolhia quem eram os policiais, então o que ele dizia, eles obedeciam. Eles tinham o próprio corpo de bombeiros, própria equipe de buscas, então as pessoas eram aprovadas e nomeadas pelo Warren.
Todas as propriedades eram da igreja. Então, por exemplo, se alguém desobedecesse ele e ele quisesse tirar a pessoa da casa, ele conseguia simplesmente mandar a pessoa embora e dizer que ela tinha que sair, e ele podia colocar outra família pra morar lá. O Warren podia expulsar quem ele quisesse, quando ele quisesse, e ninguém fazia nada sobre isso, as pessoas só obedeciam. E uma dessas pessoas que ele expulsou foi o Lloyd, que é o pai da Rebecca e da Elissa. O Lloyd discordava de muitas atitudes do Warren e da forma como ele conduzia a igreja, mas ele não tinha poder nenhum ali dentro da comunidade. Já o Warren se sentia ameaçado pelo Lloyd porque ele era um engenheiro formado, né, que tinha um emprego antes, que ganhava bem, que era mais velho que ele, que tinha vivido muito mais ele, né, no mundo exterior, digamos assim. Então ele realmente se sentia um pouco ameaçado. A Elissa diz que o seu pai foi usado como um exemplo para os demais, ele foi destituído da sua posição na igreja e privado da sua família. A sua esposa Sharon e seus filhos foram retirados da família Wall e realocados na família de Fred Bishop, que era o bispo daquela comunidade e um homem extremamente leal ao Warren. O Fred já tinha mais de 20 esposas e a Sharon se casou com ele. Nessa época, a Elissa relata que ela tinha 13 anos e que a partir daquele momento ela passou a ser filha do Fred e que ela não podia mais ter contato com seu pai biológico. O Lloyd só ficou sabendo de tudo depois que já tinha acontecido, então ele foi rebaixado a pior do que poeira dentro da comunidade e ele era tratado dessa forma. Ele ainda se mantinha em sua fé e acreditava de coração na doutrina da FLDS, então ele ainda tentava fazer tudo o que podia para voltar a reafirmar o sacerdócio. O Lloyd administrava um negócio bem sucedido, uma empresa que fazia peças, incluindo peças para ônibus espaciais. Por ser tão devoto em sua tentativa de permanecer na igreja, ele acabou perdendo seu negócio para a FLDS, que exigiu que ele entregasse a empresa. Basicamente, sob o comando do Warren, a igreja assumiu o controle dos negócios dos seus fiéis e, como consequência, os lucros que esses negócios geravam. Eles gerenciavam grandes operações agrícolas, operações industriais, construções de edifícios comerciais de vários níveis. Muitas empresas gigantes como Walmart e Amazon são clientes dessas empresas comandadas pela FLDS. Uma das grandes vantagens das empresas gerenciadas pela igreja era a mão de obra gratuita que eles tinham de seus fiéis através dos garotos da comunidade. O Sam Brower, um detetive particular que começou a investigar a FLDS em 2004, afirma que ele considera a FLDS a número 1 em tráfico doméstico de pessoas do país. Eles transportam garotos em equipes de trabalho por todo o país, e é a mesma coisa com as garotas. As meninas eram como mercadorias pertencentes à igreja. Historicamente, dentro da FLDS, existia o casamento entre mulheres mais jovens e homens mais velhos. Existe até mesmo casamento com jovens menores de idade, mas depois que a igreja ficou sob o comando do Warren, isso foi levado ao extremo. Parecia existir um padrão nas escolhas do Warren. Ele escolhia as jovens meninas que se mostrassem um pouco mais independentes, e o objetivo era fazer com que elas se casassem e engravidassem cedo, para que ficassem presas e não tivessem atitude de fugir da comunidade. Uma dessas garotas foi a própria Elissa. Warren decidiu que aos 14 anos de idade ela se casaria com seu primo de primeiro grau chamado Allen Steed, que tinha 19 anos. Os dois se conheciam desde que eram crianças, e a Elissa relata que ao longo do tempo ela construiu uma grande antipatia por ele. Ele sempre foi rude e grosseiro com ela, e ela também ficava muito desconfortável em sua presença e nunca se sentiu segura perto dele. A Elissa tinha um lado teimoso e fez o que a maioria das garotas não fazia. Ela se pronunciou contra o seu casamento. Ela disse que não se casaria, que ela não podia casar com seu primo. Quando ela finalmente teve a oportunidade de se sentar em frente a Warren, ela disse que ela estava lutando por sua vida. Ela implorou para não se casar com o primo, mas o Warren parecia irredutível. Ele perguntou se ela estava questionando a vontade do profeta, e se ela achava que sabia mais do que o profeta. Desde muito pequena, a Elissa e as outras crianças da comunidade tinham uma aula matinal de devoção que era lecionada pelo Warren. Eles aprenderam que tudo que eles tinham era a vida após a morte no reino celestial, e se eles não conseguissem conquistar isso, suas células se dissolveriam em nada. A salvação e a vida eterna eram as coisas mais importantes para eles. Elissa queria se sentir merecedora da salvação, mas não queria se casar, não se sentia pronta para isso. No dia anterior ao casamento, ela estava com a mãe e a irmã em seu quarto, e elas estavam ali, com tanto carinho, costurando o vestido para ela, mas não havia alegria, não havia animação, não havia nada além da absoluta desolação. Na época, havia outras duas meninas que também foram avisadas de que iriam se casar, e uma delas era a Ruby Gisop, ela também não queria se casar, então ela e a Elissa se aproximaram. A Ruby diz que desde criança muitas pessoas a enxergavam como uma criança problemática porque ela tinha mais interesse em meninos. Aos 13 anos, ela se apaixonou por um menino da igreja chamado Joe Roebuck. Eles ficavam se olhando na igreja. O Joe relata que aprendeu que era errado conversar com meninas e que o Warren dizia que isso ofuscava os canais de comunicação com Deus. Ele não conseguia saber com quem os jovens deveriam se casar. O Joe disse que rezava para Deus pedindo para que ele dissesse para o Warren que ele tinha que se casar com a Ruby. Mas o Warren escolheu um marido para Ruby e esse marido não era o Joe, e sim um primo de segundo grau dela chamado Raven. Assim como a Elissa, a Ruby tinha 14 anos. No dia do casamento, a Ruby se lembra de ver a Elissa se agarrando à mãe e chorando, implorando para que não fosse obrigada a se casar. No dia da cerimônia, elas foram informadas que precisavam entrar em carros e ninguém disse para elas para onde elas iriam.
Elas foram levadas para Caliente, uma cidade em Nevada, para que os casamentos fossem realizados. Caliente fica a cerca de 250 quilômetros de Short Creek. A FLDS sabia que casamentos com menores de idade era crime, e se o casamento fosse realizado em Nevada, a lei não seria tão rígida com os homens que se casaram e eles poderiam se safar do crime. Elissa e Ruby foram informados de que nada seria documentado, nada de fotos ou certidão de casamento. Não haveria provas de que o casamento efetivamente aconteceu. As cerimônias aconteceram em um quarto esvaziado do Caliente Hot Springs Motel. A primeira a se casar foi a Elissa. Dentro do quarto do hotel estava a Warren, os pais do noivo, Allen, e a mãe da Elissa. Ela começou a chorar, a soluçar, lágrimas simplesmente corriam pelo seu rosto, a frente do vestido ficou encharcada. Chegou o momento que ela precisava dizer aceito, e ela estava chorando tanto, estava tão transtornada que ela não conseguia dizer. Warren permitiu que a mãe da Elissa ficasse ao seu lado, então a mãe dela apertou a sua mão bem forte. A Elissa pôde sentir todo o desespero da mãe sendo transmitido naquele momento, e aí ela disse que ela percebeu que não era apenas sobre ela. Não era apenas a sua salvação que estava em jogo, mas a da sua mãe também. Ela finalmente disse, tudo bem. A Ruby foi a próxima e ela conta que ela não se lembra do casamento, ela sente que apagou a memória, ela sentiu como se tivesse saído do corpo no momento em que ela disse eu aceito. Quando ela beijou seu novo marido, Raven, ela imaginou o Joe. A Elissa relata que ela estava completamente despreparada para o que aconteceria depois do casamento, que ela tinha repulsa do Allen, que ela não queria nem dormir na mesma cama que ele, que ela falou pra ele que ela não queria que ele a tocasse, que ela não tocaria nele. Até que chegou uma noite que o Allen disse pra ela que era o seu direito como marido ter relações com ela e que era o seu dever como esposa. Ela também não sabia como isso acontecia, então ela disse que foi aterrorizante, que ela sentia dor, que era tudo horrível. Ela apenas chorava e pedia pra que ele parasse, então ela explica, né, que depois ela descobriu que o que ela sofreu foi abuso e que essas palavras não existiam na FLDS, então ela nem tinha conhecimento sobre essas palavras na época. Ela disse que depois que teve relações com o marido, né, pela primeira vez, ele virou pro lado e dormiu. Ela se levantou, foi até o banheiro e chorou muito. Ela disse que tentava encontrar a vontade de Deus naquela situação. Ela disse que depois disso ela foi até o Warren e contou pra ele o que aconteceu, porque ela disse que foi uma experiência tão traumatizante, tão horrível e assustadora que ela imaginava que aquilo estava errado e que quando ela contasse pra ele, ele faria alguma coisa. Ela achava que quando ele percebesse o que estava acontecendo, ele confirmaria pra ela que não era pra aquilo estar acontecendo com ela, mas não foi isso que ele fez. Ele disse pra ela que ela tinha que voltar pra casa e se entregar de corpo e alma pro seu marido. Que o seu marido era o caminho pro céu e ela conta que naquele momento ela se sentiu extremamente traída. A Ruby também conta que foi abusada, né, pelo marido, que ela também não queria passar por aquela experiência. E ela não se lembra exatamente como ela tinha conseguido o número do irmão dela, que tinha sido expulso da igreja, mas ela conseguiu e ligou pra ele, contou que eles tinham obrigado ela a se casar e que ela não queria mais continuar vivendo ali. Então o irmão dela foi até a comunidade e buscou ela e ela passou a viver com a família dele. Essa fuga da Ruby causou um grande alvoroço ali na comunidade porque tinha um grande medo ali que ela fosse até as autoridades e contasse que eles obrigaram ela a se casar, que ela tinha só 14 anos e que ela foi abusada. Como eu falei pra vocês, a Ruby, ela tinha se apaixonado pelo Joe, que era um dos meninos lá da comunidade. Então, quando ela fugiu, Warren entrou em contato com ele, e ele estava trabalhando em Salt Lake City. O Joe disse que era muito claro que o Warren estava com muito medo e tinha muita urgência na voz dele, e ele queria que o Joe tentasse trazer a Ruby de volta pra comunidade. Na época, a Ruby tinha 15 anos e ela estava em um lago com o seu irmão e a cunhada, e ela conta que ela estava vestindo um maiô, uma coisa que jamais iriam permitir na comunidade. E o Joe encontrou ela, então ele foi falar com ela. E aí ele tentou convencer ela de voltar para a comunidade, e ela disse que ela não ia voltar. Então o Joe conta pro Warren, né, que ele tentou, mas que ele não conseguiu trazer ela de volta. Então o Warren pede para ele falar para ela que se ela voltar, ele vai permitir que os dois se casem, ela e o Joe, né, que era por quem ela era apaixonada, ele também era apaixonado por ela. E o Joe conta que nesse momento ele meio que sentia que aquilo era uma mentira, que aquilo não ia acontecer, mas que ele queria que aquilo fosse verdade. Então ele conta isso pra ela, ela acredita, os dois voltam, e obviamente o Warren não permite, né, que eles se casem. Assim que eles voltaram, a Ruby foi devolvida pro seu marido e o Joe foi expulso da comunidade. Então, essa parte é bem triste, assim, que ele relata que ele não imaginava que isso ia acontecer e que ele se culpou muito por ele ter sido a pessoa que trouxe ela de volta, né, pra aquele lugar. E aí, quando a Ruby tinha 24 anos de idade, ela já tinha 6 filhos. Ela conta que nenhum deles foi sua escolha, mas que ela ama muito seus filhos e que ela tem muitos ressentimentos em relação à sua mãe, porque a mãe dela deixou que ela se casasse aos 14 anos de idade. Uma figura que se envolveu na investigação do Warren Jeffs foi o jornalista e repórter policial, o autor Mike Watkins. Na época já tinham algumas suspeitas relacionadas aos casamentos com jovens menores de idade, e isso trazia uma preocupação em relação a abusos infantis e aliciamento de menores. O Mike parecia não ter medo de enfrentar o Warren. Ele disse que não gosta de valentões, de pessoas que mexem com quem não conseguem revidar.
No caso do Warren, era pior ainda na opinião dele, porque ele usava Deus para justificar suas ações. O Mike ia atrás das pessoas da FLDS para perguntar sobre como funcionava a questão dos casamentos arranjados e descobrir mais detalhes sobre esses casamentos envolvendo meninas menores. Ele inclusive entrevistou um policial de Short Creek chamado Micah Barlow, dizendo que a poligamia era algo ilegal tanto na Constituição de Utah quanto na do Arizona. Ele questionou por que as pessoas não iam presas lá e o policial respondeu que lá eles acreditavam no casamento plural. A sua insistência no seu trabalho fazia com que as pessoas prestassem atenção no caso. No documentário Rezar e Obedecer, mostra Mike tentando ir à casa do Warren para conversar com ele, mas outro jovem atendeu a porta e disse que o Warren não comentaria. Pouco depois, a polícia chega no local pedindo para o Mike se retirar daquela propriedade. O Mike sabia que para sustentar essa sociedade poligâmica era preciso de uma grande quantidade de mulheres jovens para que o profeta pudesse distribuir, e era isso que lhe dava poder, porque dentro da FLDS a moeda de troca são as jovens prometidas. Warren tinha o poder de escolher as noivas para os homens e com isso ele controlava não apenas as mulheres e sua sexualidade, mas os homens dentro daquela sociedade, que também precisavam se curvar às suas vontades se quisessem receber esposas e assim poderem ir para o céu. O Mike percebeu que parecia existir uma crise de recursos humanos no estado e ninguém da polícia ou do governo parecia estar se movimentando para resolver o assunto. Ele decidiu que ele mesmo ia atrás das vítimas para documentar os crimes. E foi o que ele fez, ele encontrou jovens que saíram da FLDS, jovens que foram casadas e mães enquanto eram menores de idade. Ele documentou esses crimes a partir das vozes das vítimas, gravando entrevistas com elas. Um exemplo é a Ruth Stubbs, que aos 16 anos foi dada a um homem de 32, o policial qualificado Rodney Holm, um seguidor fiel do Warren, que na época já tinha 2 esposas. Para Mike, que já sabia o que estava acontecendo dentro da igreja, esse caso era perfeito para que ele conseguisse provar sua teoria. Ele gravou sua tentativa de falar com Rodney, na qual ele apontou algumas coisas que o policial fazia, e o fato de que ele tinha 3 esposas e uma delas era menor de idade. Quando colocou isso na TV, ocorreu uma revolta da população que quis que o Rodney fosse processado por abuso. A Ruth viveu com Rodney entre os anos 1998 e 2001. Período no qual ela teve 3 filhos. A Ruth era a irmã mais nova da primeira esposa do Rodney, chamada Suzy. Ele foi julgado por abuso e também por bigamia. Ele foi levado ao tribunal em St. George, no Utah, e foi considerado culpado, apesar de ter recebido uma punição leve para o crime. O jornalista Mike afirma que mesmo que a punição tenha sido leve, o veredito em si foi muito importante para o caso, porque mostrava para o Warren que se eles foram atrás de um policial e o condenaram por um casamento como a menor que foi arranjado por ele, era uma questão de tempo até que conseguissem chegar nele. Em entrevista, o prefeito de Short Creek, Dan Barlow, relatou que as meninas não se casavam na comunidade antes da idade legal para isso, que segundo ele era 16 anos. Ele disse que não conhecia nenhum caso e não achava que acontecia de meninas menores do que essa idade se casando. Em entrevista, Terry Golder, que foi procurador-geral do Arizona entre 2003 e 2011, disse que as autoridades iriam atrás dos abusadores de crianças porque isso estava acontecendo de maneira muito significativa. O Terry foi questionado se havia atividade criminosa pelo líder da igreja e ele disse que não poderia falar a respeito de resultados investigativos que indicavam ou não se havia atividade criminosa. Ele teve acesso a informações que aumentavam seu grau de preocupação e suspeitas a um nível muito alto. Isso motivou Warren a fugir porque a pressão sobre ele estava aumentando tanto no Arizona quanto em Utah, e com isso ele decidiu comprar um grande terreno em Eldorado, no Texas, a mais de 1.600 quilômetros de Short Creek. Warren sumia e só aparecia para realizar casamentos, desaparecendo novamente em seguida. No início havia rumores de que haveria um retiro de caça empresarial na fazenda, algo que não era difícil de acreditar. A cidade era uma comunidade rural, longe de tudo que produzia óleo e gás. O detetive particular Sam Brower diz que eles sabiam tudo que o Warren estava fazendo e estava motivado a achar um jeito de acabar com isso. Reconstruir esses casos era muito difícil porque muitas vítimas não queriam depor, já que isso significava testemunhar contra seu pai, seus irmãos, tios, e, claro, testemunhar contra o líder espiritual que decidia quem iria para o céu ou não. O Kirk Smith, que é xerife do condado de Washington, diz que esse caso não era tão simples de lidar como casos de gangues ou cartéis de drogas, porque não há como se infiltrar dentro da FLDS para conseguir informações, porque eles não costumam ser receptivos com pessoas de fora. O Randy Menken era repórter e editor do Jornal da Cidade, e ele conta que o ano de 2003 foi bastante agitado para eles. Ele recebeu algumas fotos de um piloto que sobrevoou o local da fazenda do Warren e percebeu que eles estavam construindo uma grande fundação. Eles esperavam que fosse construído um prédio muito grande ali, que era grande demais para ser um alojamento de caça. Algo que eles perceberam também foi que os homens trabalhavam sem parar na construção, contra o relógio, havia luzes acesas o tempo todo e guindastes. Pouco tempo depois, o jornalista Randy recebeu uma ligação falando sobre o Warren e sobre a FLDS e que ele era a pessoa que tinha comprado aquele grande terreno. Quando o Warren sumiu, as coisas em Short Creek estavam tensas, ele tinha deixado várias pessoas da igreja vigiando, então essas pessoas entravam na casa dos fiéis do nada para ver se eles estavam obedecendo, as ordens
do profeta, se tinha foto do profeta na casa deles, se não tinha nenhuma atividade proibida acontecendo, então essas pessoas ficavam vigiando todo mundo. Pela primeira vez, câmeras de segurança foram colocadas nas reuniões da igreja, então o ex-membro conta que isso nunca tinha acontecido e que depois ele descobriu que eles usavam essas câmeras para dar zoom no rosto das pessoas para ver se elas estavam dizendo amém. E aí depois eles colocaram câmeras em toda a cidade, nos postes, em tudo, e eles tinham um local que eles chamavam Ninho de Pombo, que era como se fosse uma sala onde eles conseguiam ver todas as câmeras da cidade, que inclusive mostravam absolutamente tudo. Então, se você saísse da cidade e tentasse sair, eles iam conseguir ver. Os apoiadores mais assíduos do Warren, que estavam em Short Creek, né, meio que vigiando as pessoas, começaram a anotar o que as pessoas faziam. Então, eles anotavam aonde elas iam, com quem elas falavam, o que elas estavam fazendo. E aí tinha a questão que os pais ainda precisavam entregar suas filhas para casamento, né? E tinham alguns pais que não concordavam em entregar suas filhas antes que elas fossem maior de idade, né? E um deles era o Isaac Wheeler. Ele nasceu na religião, né? Então, desde criança, ele aprendeu a seguir todas as coisas que o profeta dizia. Então, ele já estava inserido naquilo desde sempre. Mas ele conta que depois que o Warren se tornou profeta, as coisas mudaram muito e estavam muito diferentes do que ele tinha aprendido, né, desde sempre. Então ele começou a se questionar se ele realmente era o profeta. Nessa época, a Elissa estava com 17 anos e ainda estava casada com o seu primo, né, com o Allen. E aí ela conta que ela sofreu muitos abusos físicos, mentais, sexuais, e que todo esse tempo era um casamento horrível. Ela teve abortos naturais com 15 e 16 anos e ela conta que ela achava que era uma mensagem de Deus dizendo que ela não era digna de ser mãe. Durante os anos de casada, ela conta que diversas vezes ela foi falar com o Warren e ela contestava o casamento, né, dizendo que ela não estava feliz naquele casamento, que ela não queria estar naquele casamento, só que agora ele tinha desaparecido, né? As pessoas quase não viam mais ele. Ele não estava em Short Creek e ela conta que tinha um sigilo que tinha até se tornado normal quando se tratava do paradeiro dele. Ela disse que anos mais tarde, quando ela olhou para trás, ela viu que em momentos muito estratégicos ele decidia aparecer. Ela se lembra de uma reunião específica que ela disse que ele apareceu e que ele usou aquele momento para testar as pessoas que chegavam. Essa reunião aconteceu no mês de janeiro de 2004 e todos estavam na igreja, era um sábado de manhã, e ela conta que ele simplesmente apareceu do nada e que fazia muito tempo que ele não aparecia, então ele começou a andar no meio das pessoas e que o clima que se instaurou ali foi muito tenso. Ele disse que eles estavam em uma ditadura benevolente e que ele tinha uma lista com o nome de 21 homens. Ele disse que Deus deu para ele essa lista com esses nomes e 4 desses nomes eram de irmãos dele. E não eram homens comuns nessa lista, eram homens importantes na comunidade que exerciam um papel fundamental ali na construção, né, da igreja e tudo mais. Então eram pessoas que tinham discordado do Warren em algum momento. Nesse dia tinham cerca de 3.500 pessoas na igreja, então ele falou o nome desses homens e pediu para que eles ficassem em pé. Aí ele disse que esses homens eram grandes enganadores e que Deus tinha dado para ele uma lista com os pecados que eles tinham cometido. Disse que eles tinham discordado da liderança e que por ter discordado aquilo era um ato de traição. Os 21 homens foram expulsos da religião ali mesmo, então ele disse que eles deveriam voltar para suas casas, reunir suas coisas e ir embora. Eles não podiam nem se despedir das suas famílias, e aí ele disse que seus filhos e suas esposas seriam realocados em outras famílias. A partir desse momento, né, que ele fez isso na frente de tantas pessoas e expulsou homens que eram muito importantes na construção da comunidade, todos perceberam que o que eles não poderiam fazer ali dentro era ofender o Warren de nenhuma maneira, não podiam ofender, não podiam discordar, não podiam fazer nada nesse sentido. O Warren também não sentia culpa nenhuma por essas coisas que ele fazia e pelas famílias que ele destruía, então ele simplesmente mandava as mulheres queimar as fotos que elas tinham com os seus antigos maridos, e aí ele realocava as famílias e as mulheres como se fossem objetos. Só que aí, como ele tinha esse comportamento muito autoritário, conforme o tempo foi passando, essas coisas que ele fazia começou a chamar a atenção das pessoas, né, fora do FLDS, né, no mundo exterior. Na casa do Warren tinha uma chaminé que estava escrito Rezar e Obedecer, que é o nome do documentário. E desde que ele assumiu, né, o domínio ali sobre a igreja e se tornou profeta, ele começou, como eu falei pra vocês antes, tinham meninas mais novas que se casavam, mas depois que ele assumiu, isso se tornou extremo. Então, tinha um número muito grande de garotos na comunidade, já que as meninas da idade deles já estavam casadas com homens muito mais velhos. Então, ele tinha aquele grande volume de garotos ali na comunidade e ele queria remover eles dali. Então, em setembro daquele ano, em 2004, ele começou a expulsar jovens de 13 anos ou mais da comunidade e simplesmente mandou eles irem embora. Eram centenas de jovens que foram expulsos, né? Então eles se tornaram conhecidos como os Meninos Perdidos de Utah.
Foi nessa época que o detetive particular Sam começou a investigar a FLDS, né, em 2004, porque até então ele só tinha ouvido falar nos casamentos com menores de idade. De repente, agora, tinha também garotos menores de idade sendo expulsos da comunidade, e isso chamou a atenção dele. Ele queria entender o que acontecia lá dentro, como o Warren era visto pelas pessoas, como que ele exercia o poder dele lá, porque, como eu disse pra vocês, a FLDS não deixava pessoas de fora entrar pra poder entender o que acontecia ali, né? Foi nessa época que dentro da comunidade começaram a existir burburinhos sobre um lugar chamado Zion. Na FLDS, eles acreditavam no fim dos tempos e eles acreditavam em vida após a morte, acontecendo para os justos e puros. Zion era como se fosse o paraíso, e o Warren começou a dizer que Zion existia e que era um lugar na Terra. Dentro da cultura, eles imaginavam que seria um lugar com ruas de ouro e que todos estariam sempre em um estado de alegria e contentamento. Depois que o Warren falou sobre Zion existir de verdade, algumas pessoas da comunidade começaram a simplesmente sumir. Eles eram chamados de provas e levados para Zion para fazer algo pelo profeta. Ele começou a segregar pessoas e famílias porque os escolhidos eram levados para Zion e os demais precisavam ficar em Short Creek. Quem ficava lá não fazia ideia de onde Zion ficava, existia um grande segredo e muito mistério ao redor do local. Nada era falado abertamente. Zion, né, que era onde o Warren falava, ficava em Colorado, no Texas, e foi construído no terreno que o Warren comprou, que eu falei pra vocês. Mas o local de fato se chamava Rancho Yearning for Zion, que em tradução seria o Rancho de Anseio por Zion. Lá o Warren construiu um templo gigantesco e majestoso. O objetivo era tornar a idealização do paraíso em algo real. Os moradores de Eldorado percebiam uma grande movimentação de pessoas no local, mas ninguém sabia o que estava acontecendo lá, era tudo muito secreto e sigiloso. Os homens e meninos sempre iam às lojas para comprar materiais de construção e eles não eram muito amigáveis, só diziam oi e tchau, não conversavam. Já as meninas quase nunca eram vistas e quando eram, estavam vestindo as roupas tradicionais da religião, né, seus vestidos longos que cobriam todo o corpo e penteados com tranças. O bispo do rancho era Merrill Bishop, mas o Warren continuava comandando tudo, né, ele era a palavra final. A Lola Barlow é uma antiga moradora do rancho e ela relata que foi uma alegria muito grande ter sido escolhida. Eles acreditavam que estavam no lugar mais sagrado da terra. A Lola diz que na mente deles, nem a polícia, nem mesmo o presidente do país tinha autoridade sobre eles, porque o Warren era o presidente deles, ele era o profeta. Ele seria literalmente Deus encarnado, então nenhuma pessoa poderia estar acima dele. Em Zion, as garotas tinham que usar tons pastéis, as pessoas eram designadas para suas tarefas, como construir ou cuidar dos animais. A Lola passava os dias cuidando dos jardins ou fazendo comida para os rapazes. No rancho, eles eram autossuficientes, então eles plantavam e preparavam quase tudo o que tinham lá. Eles também tinham uma escola lá dentro onde as crianças estudavam e o número de crianças no local era enorme. O detetive particular Sam diz que Zion era basicamente o feudo do Warren. Lá ele tinha domínio total sobre as pessoas e tornou aquele lugar um local de preparação para noivas menores de idade, que posteriormente ele entregaria para velhos depravados. Pro Warren a idade não importava, então as meninas podiam se casar com 14 anos, por exemplo. Se Deus achasse que você era digna aos 14, não era nada demais que você se casasse com essa idade. O Randy Monkey, repórter, diz que havia uma mistura de sentimentos sobre como lidar com a FLDS em Eldorado. O jornal tinha publicado algumas notícias sobre as ações da igreja em Short Creek e sobre os casamentos com menores de idade. Por um lado, as pessoas se preocupavam com a segurança das meninas, mas algumas outras pessoas diziam para deixar eles pra lá porque eles não estavam fazendo mal a ninguém. Meses se passaram e o The Eldorado Success era o único jornal que noticiava o assunto. Foi então que eles descobriram sobre a construção do templo e aí o caso ganhou atenção nacional. Conforme o tempo foi passando, se tornou mais evidente para as autoridades a necessidade de prender o Warren, né, para que eles pudessem detê-lo. Porém, não tinham evidências suficientes de que ele estivesse no rancho para que a polícia conseguisse um mandato que permitisse que eles entrassem no local. O detetive particular Sam queria encontrar vítimas que pudessem denunciar porque sem elas não existia caso. A Elissa seria uma dessas vítimas e ela foi expulsa da igreja em novembro de 2005. Ela conta que com o passar dos anos, depois de muitos pedidos de ajuda não atendidos, ela entendeu que ninguém a protegeria dos abusos. Com isso, ela começou a tomar decisões por conta própria. Ela aprendeu a dirigir, conseguiu um emprego como garçonete em um restaurante que pertencia e era administrado pela FLDS, e dessa forma ela começou a se tornar cada vez mais independente. Ela conta que uma noite particular ela ficou presa na beira da estrada porque um pneu furou. Ela estava desesperada quando um rapaz da comunidade chamado Lamont Barrow parou para ajudar. Eles começaram uma amizade e acabaram se apaixonando. Pela primeira vez, ela estava se sentindo segura na presença de um homem que não fosse seu pai ou seus irmãos. Ela não conseguia mais imaginar uma realidade ou um futuro onde essa segurança não existisse. O relacionamento entre eles foi descoberto e ela foi chamada ao escritório do bispo interino. O Allen, o marido dela, estava sentado lá e o Warren estava no telefone. Pelo viva voz do telefone, ela conseguia ouvir o Warren. Ele tinha uma foto dela e do Lamont, então o Warren explicou que ela era uma mulher adúltera e que tinha cometido pecados capitais. O adultério é considerado um dos pecados do qual você não pode se redimir. Aí ele falou pro Allen, um trabalho bem feito.
Isso significava que ele tinha cumprido suas obrigações e que ele foi considerado obediente, e a Alyssa não. A Alyssa conta que, depois dessa reunião, digamos assim, isso despertou uma fúria muito grande dentro dela, porque ela contou tudo pro Warren, né? Desde o princípio ela disse que não queria se casar, depois ela contou o que aconteceu e que ela não queria mais continuar ali. Tentou sair daquele casamento diversas vezes e ela nunca foi ouvida. E agora ela tava ouvindo que o Allen era o certo da história e que ela era a errada, que ela era a malvada, que ela era a cruel da história, então ela sentiu muita raiva e percebeu que não tinha mais lugar pra ela ali na FLDS. Saindo dali, ela ligou pro Lamont, né, contou o que aconteceu, os dois decidiram fugir de Short Creek, que eles não queriam mais viver ali, então eles foram viver em Hurricane, que ficava bem pertinho dali, com outros fugitivos, então eles moravam todos juntos em uma casa. Então a Alyssa sabia que o que ela tinha sofrido lá era errado, mas ela não queria falar sobre o assunto, então a Rebecca ligou pra ela, e falou com a irmã e disse que tudo que ela passou não deveria ter acontecido, ela não deveria ter sido obrigada a se casar com 14 anos, e que aquilo não deveria acontecer com ninguém, e aí a Rebecca lembrou, né, pra Alyssa que elas tinham mais 2 irmãs mais novas que elas lá, que inclusive eram menores de 14 anos, e a Rebecca disse que ela conhecia o Warren e sabia que ele não iria parar. Então a Rebecca começou a incentivar a Alyssa a conversar com a polícia, e contar tudo o que aconteceu com ela e relatar que ela foi obrigada a se casar com 14 anos. As autoridades já sabiam, né, do que estava acontecendo lá e já estavam procurando por vítimas, já tinham ouvido falar no caso da Alyssa, mas eles achavam que ela não ia querer falar com eles. E a Alyssa sabia que ela precisava de muita coragem para fazer isso, porque isso significava ir contra o profeta da pior das formas possíveis. Mas ela conta que ela queria proteger suas irmãs mais novas e que ela sabia que ela precisava fazer isso. Ela sabia que ela precisava ter muita coragem, porque em sua cultura ninguém desafiava o profeta, né? Ninguém falava nada contra ele. Mas, ao mesmo tempo, ela queria muito proteger suas irmãs mais novas, então ela decidiu falar. A partir do relato da Alyssa, né, contando que ela foi obrigada a se casar, que ela sofreu abuso e que ela contou tudo isso pro Warren, que ele obrigou ela a se casar e que ela suplicou pra ele diversas vezes pra acabar com aquilo e que ele nunca fez nada. Dessa forma, eles conseguiram construir um caso contra ele e conseguiram acusar ele por ser cúmplice de abuso. Esse tipo de acusação era uma coisa inédita no estado de Utah, e eles foram muito sinceros com a Alyssa, contando que aquilo era algo novo, eles não sabiam como o caso ia andar. Eles estavam muito preocupados, né, se eles iriam conseguir ter sucesso nessa tentativa. O promotor do condado de Washington, Brooke Belknap, achou que a teoria legal que eles estavam apresentando era legítima, apesar de ser algo novo. De acordo com a lei de Utah, uma pessoa na idade da Alyssa não pode consentir em participar de um casamento. Então Warren sofreu 2 acusações como cúmplice de abuso. Na época, ele estava foragido e as autoridades não faziam qualquer ideia de onde ele estava. Brooke Belknap recebeu a ligação de um amigo que trabalhava no FBI e pediu para que eles deixassem o FBI localizá-lo. Dessa forma, Warren poderia ser colocado na lista dos 10 mais procurados do país. Porém, ele tinha a ajuda de muitos seguidores, né? Ele tinha recursos ilimitados, carros diferentes, muito dinheiro e ele conseguia se esconder muito bem. Dentro da FLDS, diziam que Warren estava sendo acusado injustamente, que ele estava sendo perseguido e que tudo que a polícia dizia sobre ele era mentira. Seus seguidores fiéis acreditavam muito nisso. Os seguidores continuavam mandando dinheiro pro Warren, mesmo sem saber. Posteriormente, descobriu-se que enquanto Warren estava foragido, ele estava vivendo uma vida de luxo e fazendo tudo o que ele dizia pros seus seguidores não fazerem. Ele levou suas esposas favoritas e elas vestiam roupas do mundo, e juntos eles foram pra Disney, foram pra Mardi Gras em New Orleans, frequentaram boates de striptease e Warren até assistia filmes pornográficos com elas. Ele tinha motos Harley Davidson que ele nunca aprendeu a dirigir. Ele estava simplesmente aproveitando a vida, desfrutando de todos os prazeres pagãos que ele tanto desprezava. Um dos sobrinhos do Warren, Thomas Jeffs, relata que todas as semanas as pessoas de Short Creek iam para a igreja para entregar doações ou dízimos. Eles recolhiam envelopes cheios de dinheiro e esse dinheiro era enviado em caixas para Warren. Enquanto os membros da igreja passavam dificuldades, o Warren desfrutava com o dinheiro deles. Muitas vezes não era um dinheiro dado de bom grado por essas pessoas, né? Eles eram avisados de que a igreja precisava de dinheiro para construir Zion e eram obrigados a arranjar $1.000 por semana para cada adulto que vivia na casa. Esse transporte de dinheiro em caixas aconteceu até que um irmão do Warren, o Seth, foi pego no Colorado. Ele agia como mensageiro, então ele transportava dinheiro, documentos, informações para o Warren e ele foi preso por ajudar um fugitivo federal. Ele pegou uma pena leve e não ficou preso por muito tempo. Com a prisão do Seth, os membros da FLDS que ajudavam Warren precisavam mudar de tática de transporte com esse dinheiro, né? Então eles começaram a ir até a Costco, compravam caixas de latas de molho de tomate, tiravam o molho, limpavam as latas, enchiam de dinheiro dentro e colocavam as tampas para parecer que as latas nunca foram tocadas. Enquanto Warren estava fugindo, ele recebia de seus comparsas cerca de $300 mil por semana. De acordo com o Thomas Jeffs, às vezes eles enviavam até mais do que isso.
Isso significa que o Warren recebia mais de $1 milhão todos os meses enquanto estava foragido. A desculpa para os fiéis era que o dinheiro estava sendo enviado para a construção de Zion. Depois de um tempo, o Warren começou a levar muitas crianças para Zion, então muitas vezes ele mandava que os seus comparsas, né, os seus seguidores mais fiéis, que faziam tudo que ele mandava, entrassem nas casas e literalmente sequestrassem as crianças. Algumas mães eram convidadas a deixar os seus filhos irem para lá, mas muitas simplesmente iam dormir quando acordavam, seus filhos não estavam nos seus quartos. Warren tinha ensinamentos de que Zion seria redimido por crianças. O motivo pelo qual ele escolheu a dedo essas crianças, que no geral eram muito pequenas, era porque ele queria ter poder e controle total dessas crianças, poder sobre o que ele ensinaria para essas crianças, o que elas pensariam, o que elas fariam. Então ele queria ensinar exatamente o que essas crianças seriam para ele, né? Então eram as pessoas mais influenciáveis da comunidade e as crianças pequenas. Até que no dia 28 de agosto de 2006, ele foi finalmente preso nos arredores de Las Vegas, e foi uma prisão completamente aleatória, que na verdade nem imaginavam que ele ia estar dentro daquele carro. Tinha um policial que estava patrulhando e ele viu um carro que estava com a placa coberta, então ele fez sinal para o carro parar. E aí, quando o carro parou, o motorista desceu. E aí ele pegou a carteira de motorista e viu que o nome do motorista era Isaac Jeffs, então ele reconheceu o sobrenome e começou a interrogar, queria ver quem mais estava ali. No banco da frente estava a Naomi, que era a esposa favorita do Warren. E aí ele abriu, né, a porta do banco de trás e lá estava o próprio Warren comendo uma salada. Então ele foi preso e ele já estava sendo investigado, mas as autoridades acreditavam que ele tinha cometido muitos outros crimes, além do que eles estavam investigando já. Então essa investigação do Warren parecia ser uma caixinha de surpresas, assim, como era tudo muito sigiloso, eles não conseguiam, né, as informações de forma fácil e clara, tudo podia acontecer, né, eles podiam descobrir todo tipo de coisa. Quando a Alyssa soube que ele foi preso, ali ela conta que ela começou a ficar com medo, porque ela percebeu o quanto aquilo era sério e que ela provavelmente teria que depor contra ele no tribunal. Mesmo preso, ele continuava comandando a igreja, então os fiéis foram orientados a rezar pedindo pela libertação do profeta. Mas não foi o que aconteceu, e aí algumas pessoas específicas podiam visitar ele na prisão, e quando elas faziam isso, ele dizia o que elas deveriam fazer na comunidade, então ele passava instruções sobre o que ele queria que fosse feito. A Alyssa era a principal testemunha do caso, mas eles queriam preservar a identidade dela, então eles se referiam a ela, no caso, como Jane Doe 4. Então o julgamento começou e no dia 13 de setembro de 2007 era o primeiro dia que ele e a Alyssa precisavam comparecer no tribunal. Como eu disse pra vocês, eles precisavam preservar a identidade dela, então ela chegou em um carro coberto, ela e a irmã e a Rebecca, pra que não vissem, né, quem era a testemunha, então ela entrou. E ela conta que era um caos, que tinha equipes de reportagens policiais, equipes do SWAT. Tinha até atiradores de elite, porque tinham boatos de que seguidores do profeta, né, os fiéis, estavam dispostos a fazer de tudo para que ela não testemunhasse. Então eles estavam com medo que acontecesse alguma coisa, então eles estavam bem preparados. Nesse dia, como eu disse, o Warren enfrentava 2 acusações de cúmplice de abuso. A Alyssa relata que quando ela entrou no tribunal, imediatamente o Warren começou a encarar ela e manter contato visual com ela. Ela sabia que ele estava tentando intimidar ela de alguma forma, então ela continuou mantendo o contato. Ela disse que ficou olhando pra ele até que ele desistisse de olhar pra ela, e aí chegou um momento que ele desistiu e olhou pra baixo. Os argumentos da equipe de defesa do Warren era basicamente dizer que ele estava sofrendo perseguição religiosa. Mas o promotor do caso explica que eles estavam sendo muito diretos em dizer que eles não estavam indo atrás do Warren por questões religiosas, e sim pela questão do abuso, né, por ele ter sido cúmplice de abuso de uma menor de idade. Todo o julgamento foi gravado por câmeras, mas no momento em que a Alyssa foi testemunhar, as câmeras foram desligadas. Ela disse, entre aspas, quando eu tinha 14 anos, eu disse pro Warren, eu sei que me pediu pra casar, meu coração está me dizendo que isso não é certo pra mim agora. Está me dizendo que é errado. E aí ele disse, bem, seu coração está no lugar errado e esse é o seu dever. No documentário ela diz que foi difícil pra ela se abrir e ser totalmente honesta com os detalhes de tudo, né, tudo que ela sofreu, tudo que ela viveu, porque ela sabia que cada palavra dita seria analisada. Ela descreve o momento em que ela foi abusada pela primeira vez por Allen e diz que no momento em que ele tirou suas roupas, ela pediu pra que ele não fizesse nada com ela. Ela disse, por favor, não faça isso, não sei o que você está fazendo. Durante o depoimento, ela se emociona e continua dizendo que estava chorando, e Allen disse, isso é o que eu devo fazer com você. É minha esposa e isso é o que tem que ser feito. A principal estratégia utilizada pela defesa do Warren foi tentar descredibilizar a vítima.
Eles afirmavam que não houve abuso e que a versão da Elissa era extremamente improvável. Disseram que aconteceu porque ela quis que acontecesse, eles tentavam fazer com que ela parecesse uma mulher depravada que atraía esse tipo de coisa. Uma das advogadas usa o argumento de que a Elissa disse que para conseguir as coisas que queria do Allen, ela precisava adoçar a relação e que isso mostrava que ela concordava em ter relações com ele. O promotor Brock disse que descredibilizar a vítima quase nunca dá certo, mas ele entende que no caso do Warren, a sua defesa não tinha muito com o que trabalhar. A história da Elissa teve muita força e no dia 25 de setembro de 2007, Warren foi considerado culpado das 2 acusações de cúmplice de abuso. Depois do veredito, Elissa falou com a imprensa e disse que amava muitas pessoas que ainda estavam na igreja e que havia muita bondade dentro delas. Ela também disse que aquele julgamento não se tratava de vingança, e sim de uma busca por ajudar as meninas que estavam dentro da igreja, ajudá-las a entender que elas não eram menos que os homens. Warren foi condenado a 10 anos de prisão. Mas mesmo condenado, ele ainda estava no controle da igreja e conseguia passar seus sermões e instruções para os seus fiéis. Ele usou o que Elissa fez como prova de que no mundo exterior, os apóstatas tentam derrubar o sacerdócio. Sua prisão e condenação o transformaram em um mártir para o povo da FLDS. Todas as semanas ele fazia uma ligação da igreja e quando isso acontecia, todos se reuniam na casa de reunião e o telefone era colocado no viva voz para que pudessem escutar o profeta. Os fiéis sentiam que aquela voz no telefone era a voz de Deus. O complexo do rancho tinha crescido de maneira significativa e era possível observar muitas mulheres e crianças lá. As autoridades do condado de Schlader, onde o rancho ficava, estavam observando a comunidade preocupados com a segurança, principalmente das crianças. No dia 3 de abril de 2008, os serviços de proteção à criança receberam uma ligação do centro de apoio sobre uma garota que dizia morar no rancho. Ela alegou ter 16 anos de idade, já ser mãe e disse que estava grávida novamente e que estava sofrendo abuso. A polícia foi fazer uma checagem de bem-estar dessa garota. Eles foram ao rancho e o serviço de proteção à criança tentou averiguar se ela realmente estava lá. As autoridades dizem que ao longo daquele dia eles foram enrolados, que uma pessoa era trazida para conversar com eles, depois de muito tempo vinha outra. Enquanto faziam as entrevistas, eles notaram diários escritos por adolescentes. Essas meninas ainda estavam na escola, obviamente eram jovens, e falavam sobre estarem grávidas. Foi quando as coisas começaram a mudar. Uma coisa interessante nessa história é que, posteriormente, os Texas Rangers rastrearam a ligação supostamente feita por essa jovem e descobriram que, na verdade, era uma mulher do Colorado passando trote. Mas naquele momento isso já não interessava porque a polícia estava encontrando muitas evidências de que aquilo era real e que tinha menores de idade grávidas e, de acordo com a lei do Texas, isso é crime. Com essas evidências, um juiz ordenou que todas as crianças fossem retiradas do rancho, mas ninguém sabia a quantidade real de crianças no local até que eles realizaram essa operação no dia seguinte, no dia 4 de abril. No total, eram 421 crianças. Foi um caos total, as crianças não entendiam o que estava acontecendo, eles não tinham contato com o mundo exterior, então quando eles viram os policiais, eles acreditavam que eles eram demônios. As crianças foram colocadas em ônibus e levadas para alojamentos. Havia muito choro e desespero. Essa foi a primeira vez que a FLDS usou a mídia em seu favor, até então eles nunca tinham usado nada nesse sentido, e começaram a fazer campanhas dizendo que eles estavam destruindo famílias. Aquilo gerava simpatia, das pessoas, principalmente de mães, que não estavam entendendo direito o que estava acontecendo e achavam realmente que era o que ele estava falando, e aí ele escolheu pessoas bem específicas para cuidar dessa situação. Ele mandou algumas mães a programas de TV famosos para falar sobre o caso, e ele escolheu mães bem específicas entre os seus fiéis, e a Rebecca disse que o tom de voz dessas mães era um tom de voz que não era real, que elas usavam quando queriam alguma coisa, era um tom muito doce, então essas mães diziam que tudo aquilo era mentira, que eles viviam bem, viviam felizes, que não tinha nenhuma menor de idade grávida, que aquilo era tudo inventado. Uma dessas mulheres também disse que nunca tinha visto uma menina mais nova se casar com um homem mais velho, então elas estavam tentando desmentir tudo que estava na mídia, sobre o Warren, sobre a comunidade. E aí a Rebecca conta que essa mulher específica era parteira e tinha feito o parto de muitas meninas mais novas, que engravidaram de homens bem mais velhos. Essas pessoas da FLDS que iam pra televisão só passavam desinformação, então elas diziam que tudo aquilo era mentira e tal, e na verdade elas não citavam a realidade que estava acontecendo, que era todas aquelas crianças tinham sido separadas de suas famílias quando eram muito, muito pequenos. Então, aquilo era algo comum na FLDS, como eu contei pra vocês durante o vídeo, aquilo acontecia desde sempre, só que agora de forma muito pior, porque eles praticamente sequestravam as crianças, e por serem muito jovens, muitos deles nem lembravam como suas mães eram. Então, em 7 de abril de 2008, as mães biológicas precisavam tentar recuperar essas crianças levadas pelo Estado, então Warren contratou muitos advogados de renome para representar essas mulheres e tentar recuperar as crianças. Os advogados eram muito claros com o que essas mulheres deveriam falar, então eles ensaiavam as respostas que elas tinham que dar, então eles inventavam desculpas do porquê elas tinham deixado os filhos irem pro rancho, o que
era mentira, a maioria delas nunca tinha autorizado que os filhos fossem levados, né, pro rancho daquela forma. Muitas não viam os filhos há pelo menos um ano. Quase 400 advogados atuaram na audiência sobre custódia das crianças. Era um dos passos iniciais para determinar se as crianças seriam colocadas em lares adotivos ou se poderiam voltar para suas famílias. Nesse processo, as mães conseguiram 1 hora por semana com cada um dos seus filhos. Como eu disse, muitas das crianças nem conseguiam reconhecer suas mães biológicas. De forma geral, a percepção pública sobre o caso não era positiva. O público via uma ação policial agressiva que colocava policiais da SWAT contra mães de vestidos de campo e crianças pequenas. Grandes canais de TV e programas como o da Oprah falavam sobre o assunto, então a pressão chegou às autoridades do Texas, que não queriam lidar com isso, e o caso acabou desmoronando. No dia 28 de maio de 2008, 8 semanas após o início da operação policial, a Suprema Corte do Texas decidiu que todas as crianças deveriam ser devolvidas a seus pais. Eles se renderam à pressão pública e o Serviço de Proteção à Criança basicamente lavou as mãos. A Angela Goodwin diz que essa decisão foi esmagadora porque naquele ponto eles estavam descobrindo muitas coisas na investigação e eles sabiam que tinha mais coisa acontecendo ali. O detetive Sam estava focado nas evidências que podiam existir dentro do rancho, porque o Warren era conhecido por ter esconderijos secretos e esse tipo de coisa. As autoridades do Texas estavam tão interessadas quanto ele. O xerife David Doran, xerife do condado de Schneider, estava trabalhando com uma informante que era a Rebecca. Como ela foi esposa do antigo profeta, ela sabia como as coisas funcionavam internamente na organização. O xerife queria saber se existia alguma coisa em particular para eles procurarem investigar, já que o local era gigante, e ele queria saber o que eles estavam procurando. A Rebecca disse que em algum lugar do rancho existiria uma coleção valiosa de registros. Ela sabia disso porque, enquanto era esposa do Rulon, havia uma sala secreta onde todos os registros da igreja eram mantidos. Ela imaginava que Warren faria a mesma coisa. Ela foi convidada a acompanhar a operação policial que aconteceria no rancho e ela chamou Elissa para ir junto. Elas chegaram a Eldorado de avião e foram direto para o escritório do xerife. Todos foram para o rancho e era noite, o templo estava completamente pronto, ele era brilhante e gigantesco. Tinha muita curiosidade da parte da Elissa e da Rebecca para saber o que acontecia lá dentro, já que, como eu disse, era tudo mantido em segredo. A prioridade era vasculhar o complexo do templo, e a polícia reconheceu que aquilo era uma propriedade sagrada para os membros, e eles não sabiam até onde essas pessoas iriam para defender a propriedade. Havia muitos homens da FLDS ao redor do templo observando os policiais, e eles não queriam que a polícia entrasse. Então esse momento foi bem tenso, e quando eles começaram a entrar, o xerife notou que um homem caiu de joelhos e começou a chorar. Pelo que o xerife sabe, esse homem estava rezando pela destruição dos policiais, para que um raio os atingisse quando eles entrassem na propriedade, o que, obviamente, não aconteceu. Dentro do templo, a polícia encontrou escadas espirais e quando chegaram no quarto andar, tudo, do carpete às cortinas, era branco. Quando chegaram ao fundo, havia uma área que era uma entrada em arco com cortinas bonitas. À medida que avançavam, havia outra sala interior e lá eles descobriram uma cama. Era uma cama alta, como se fosse um altar. Só de ver aquela sala, Elissa percebeu que ela sabia o que acontecia ali. Eles desceram ao porão e encontraram um grande cofre na parte de trás do local. Eles não conseguiram abrir o cofre, então começaram a usar uma britadeira para conseguir abrir. Esse trabalho durou horas e o barulho ecoava dentro do templo. De repente, ficou tudo em silêncio quando eles conseguiram. Lá dentro, eles acharam todos os registros. Tinham computadores, discos rígidos, pendrives, tinha muita coisa, tudo documentado. Todos os registros do Warren estavam lá. Todos os registros dos casamentos realizados também. Tinha todo tipo de documentação possível. Também tinha foto de garotas das esposas do Warren. Eram fotos de meninas muito novas, adolescentes e pré-adolescentes, e tinha foto dele beijando essas meninas. Em um dos documentos ele escreveu: "O Senhor está pressionando minha mente para pegar outra menina." Além dos documentos físicos e imagens, eles encontraram gravações de voz de sessões espirituais com Warren e algumas das esposas. Essa parte mostra algumas das imagens e, enfim, essas fotos no documentário vocês conseguem ver melhor. É muito bizarro, é nojento, é horrível, então eu nem vou me aprofundar muito nisso, porque realmente é muito ruim. Em uma dessas gravações, que foi feita em 2005, eles identificaram que em uma das sessões, a menina que estava ali era uma menina de 12 anos de idade. Havia documentos que instruíam exatamente como ele queria que aquela cama na sala fosse feita. Ele dizia: "A cama será grande o bastante para eu me deitar, será coberta com um lençol, mas terá uma capa de plástico para proteger o colchão do que acontecerá ali." Agora as autoridades tinham provas de que ele performava casamentos com meninas menores de 18 anos e que ele também teve relações com meninas menores. Ele foi extraditado do Utah para o Texas para responder por crime de violência sexual infantil. O júri nesse caso era composto por 10 mulheres e 2 homens. A fita do abuso foi tocada no tribunal. O jornalista Mike acredita que se o tribunal não estivesse cheio de policiais, essas mulheres do júri teriam pulado em Warren naquele momento e o matado com as próprias mãos. Ele foi considerado pelas 2 acusações de abuso de uma menina de 15 anos e outra de 12. A polícia encontrou a garota de 15 anos no rancho, que naquele momento estava grávida do Warren.
Ele foi questionado sobre quantas daquelas sessões sagradas foram realizadas antes da sua prisão, mas ele não quis comentar. Na fase de punição do julgamento, a promotoria conseguiu incluir mais evidências. Algumas diziam que o Warren estava envolvido na realização do casamento de 67 meninas menores de idade com homens da FLDS. Ao todo, Warren teve 78 esposas e 24 delas eram menores de idade. Em agosto de 2011, ele recebeu prisão perpétua com pena mínima de 100 anos de prisão por seus crimes e mais 20 anos pelos casamentos que realizou. A Rebecca testemunhou 20 vezes contra o Warren e ajudou a promotoria a ganhar 11 acusações contra ele. O Sam diz que a última informação que teve do Warren foi em 2020 e ele ainda estava comandando a igreja de dentro da prisão na época. Grande parte dos membros da igreja não sabe sobre as coisas que aconteceram e as informações que foram descobertas. Ele ainda divulga revelações e foram escritos livros extensos que contêm essas revelações que ele teve e repassou para os seus fiéis. Uma revelação do verão de 2022 tem sido particularmente preocupante para ex-membros, especialmente aqueles com familiares que ainda estão na religião. As revelações indicavam que dentro de 5 anos as crianças seriam enviadas para o céu, mas o problema é que elas precisam morrer primeiro. Existe um medo de que essas crianças sejam mortas devido a essa revelação do Warren. A FLDS ainda existe e muitas pessoas permanecem dentro da igreja. A mãe da Elissa e da Rebecca é uma delas, e ela simplesmente não acredita em todas as coisas que foram ditas sobre o Warren, muitas coisas ela nem sabe, e ela continua lá, ela simplesmente não quer sair. A Elissa disse que ela sabe que isso não vai mudar e que ela fica muito triste em saber que a mãe dela vai ficar lá. E que não só a mãe dela, como muitas outras pessoas vão continuar ouvindo tudo que ele fala, mesmo depois das condenações e mesmo ele estando preso. O que pra mim é muito doido. Tipo assim, quando chegou nessa parte do documentário que eu achei que finalmente... Eu achei que tudo ia acabar. Eu achei que finalmente as pessoas iam cair na real e ia acabar tudo. Mas não. Ainda existe. E muitas pessoas ainda obedecem o que ele fala. Claro que muitas pessoas... desistiram e saíram de lá depois que souberam, né, que ele foi condenado e tudo mais. Muitas pessoas finalmente entenderam que a vida delas foi baseada numa mentira, que ele criava aquelas coisas e que era tudo invenção da cabeça dele e que aquelas coisas não eram reais. Uma dessas pessoas foi a Alicia, que ela era casada com o Warren, e ela disse que depois que ela descobriu tudo, ela se casou com o irmão dele, um dos irmãos dele, que ela disse que ela sempre foi apaixonada por ele. Esse irmão é o Leroy Jeffs, e ele também era da religião e também tinha muitas esposas, mas ela disse que ela se tornou sua esposa favorita. Com ele, ela teve 2 filhas, só que aí ele foi um dos homens que foi expulso da igreja pelo Warren, e aí ela foi repassada para outro irmão do Warren, que é o Seth, que é o irmão mais novo dele. E aí as filhas foram levadas pra Zion, e aí depois a Alicia tentou recuperar as filhas naquele processo judicial. E aí depois que ela descobriu tudo, né, depois que ele foi condenado, ela conseguiu deixar a FLDS e saiu de lá com suas filhas. A Ruby, que eu comentei pra vocês, contei a história dela, né, que era amiga da Alyssa, que casou na mesma época que a Alyssa, ela conseguiu deixar a FLDS em 2012. Então ela saiu com seus filhos e ela tenta seguir em frente, mas ela disse que é muito difícil, já que muitos ainda vivem na sombra do passado. Ela se tornou autora, publicou um livro em 2008 sobre tudo que ela viveu, o livro se tornou best-seller. Mais tarde a ABC encontrou uma das filhas do Warren chamada Rachel e ela contou que ele abusou dela desde que ela tinha 8 anos. As acusações do Warren no caso da Elissa foram anuladas em uma apelação em 2010, então ele nunca seria julgado novamente no caso dela, mas ele não foi liberado da prisão devido às suas outras condenações, como eu falei, né, ele não vai sair nunca. Ele continua preso no Texas e ao longo do tempo ele foi notícia por muitos motivos. Um deles foi porque ele ficava fazendo greve de fome dentro da prisão, então muitas vezes eles tinham que obrigar ele a comer. Atualmente, uma mulher chamada Donia Bishop é prefeita de Hilldale, uma cidade na divisa de Short Creek com Utah, e ela é ex-membro da FLDS, e ela conta que ela busca modernizar a cidade. Ela estava trabalhando para reformar o antigo local de reunião da FLDS, e ela também explica que foi criado o Short Creek Dream Center, um local de refúgio para pessoas que estão saindo da FLDS. O local foi feito onde era a antiga casa do Warren, e a casa foi dada à esposa número 65 do Warren, a Brill Decker, que saiu da FLDS e que resolveu fornecer o local para a criação do centro. A cidade está se recuperando das coisas que aconteceram, né, nos últimos anos, e as mulheres da FLDS têm sido as forças e os instrumentos da mudança no local. A Elissa se casou com o Lamont, né, os dois fugiram juntos e se casaram. Eles tiveram 2 filhos e em fevereiro desse ano ela fez uma publicação no Instagram lamentando a morte do marido. Já a Rebecca se tornou ativista pela proteção contra o tráfico de pessoas. Em 2013 ela escreveu um livro de memórias chamado A Vítima Vestiu Vermelho, a 19ª esposa que trouxe líderes de culto poligamo para a justiça. O título faz referência ao fato de que ao testemunhar ela usou vermelho, uma cor que era proibida dentro da FLDS.
Depois de deixar a igreja, ela se casou com o neto do Rowland, chamado Ben Musser, com quem teve 2 filhos antes de se divorciar. Foram produzidos documentários, filmes, livros sobre o caso, é um caso extenso. É um daqueles casos que parece que quanto mais pesquisa, mais coisa tem, que não acaba nunca. Tem muitas informações contra o Warren e as suas ações são extremamente extensas, porque cada pessoa que passou tem a sua própria história, né, e sua experiência para contar. De acordo com o Departamento de Justiça Criminal do Texas, o Warren será elegível para liberdade condicional em 2038, se ele estiver vivo, ele vai ter 83 anos, atualmente ele tem 69, então ele vai ser elegível, ele vai poder pedir por liberdade condicional, que não significa que ele vai conseguir, muito provavelmente não vai conseguir, né? Então, assim, como eu disse, é um caso extenso, tem muita coisa. É um daqueles casos que eu sinto que eu vou pesquisar pra sempre e não vai acabar, mas é um caso, assim, gente, que é um daqueles que me deixa doida quando eu tô pesquisando, então... Pra quem tá terminando esse vídeo e tá, como eu, sem acreditar, que tá ficando doido com isso, tem o documentário Rezar e Obedecer na Netflix, pra quem quiser ficar um pouco mais doido da cabeça. E assim, é inacreditável. Então eu não podia ficar doida sozinha e tinha que trazer aqui pra vocês ficarem doidos comigo. Então eu quero muito saber o que vocês acharam, me conta aqui embaixo. Eu quero muito saber o que vocês acham, principalmente do fato de que o Warren ainda manda na FLDS e em muitas pessoas e continua falando o que eles devem fazer, eles continuam obedecendo. Eu quero muito saber o que vocês acham disso. E é isso, a playlist completa aqui na descrição, Quinta Misteriosa também é podcast e tem conteúdo extra lá nas minhas redes sociais. Então vão lá me seguir e eu vejo vocês no próximo vídeo.